Morro chega também com as notícias pra gente, falando de Palmeiras retomando para 2025. Fala, Tonhão, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Sport Center, amigo. Um beijo pra você. Um beijo, Glaucio, um beijo, Donan. Feliz ano novo para vocês, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Pois é, o Palmeiras começou já sua pré-temporada. Ontem os jogadores se reapresentaram, já ficaram aqui na academia de futebol, dormiram por aqui, porque hoje já começou o trabalho em 2 períodos. De manhã ainda foi na academia, não teve trabalho em campo, mas agora, à tarde, exatamente agora, o Palmeiras já está então fazendo seus primeiros trabalhos em campo para essa temporada 2025. 2 novidades por enquanto, Facundo Torres e Paulinho já contratados. O Facundo Torres foi até apresentado ali num vídeo de bastidores que o Palmeiras mostrou pelo Joaquim Piquerez, que também está voltando ao Palmeiras, depois de passar o final do ano passado com uma lesão no joelho esquerdo que o tirou da temporada. E o Paulinho, O Paulinho, uma das grandes contratações do Palmeiras, ele ainda não está à disposição, teve uma operação na canela direita depois da temporada e por isso ele está ainda em recuperação, deve estrear no Palmeiras entre abril e maio, quando estiver completamente recuperado, então já depois do Campeonato Paulista, já durante a fase de grupos da Libertadores e também no Brasileirão. Mas ele falou um pouco sobre essa expectativa de estar no Palmeiras e sobre essa expectativa também para a temporada 2025. Vamos ouvi-lo. Fenomenal, Estou muito feliz de estar aqui, sempre do Palmeiras, já conhecia de estar aqui outras vezes com a seleção e poder ver de perto, toda essa estrutura é maravilhoso, a gente consegue ver o suporte que o clube dá para os atletas, e eu estou muito feliz de estar aqui agora e espero que juntamente com esse suporte que o Palmeiras dá para a gente, ter muito sucesso aqui e conquistar coisas grandes. O Palmeiras, que ainda segue no mercado, busca a contratação de Andréas Pereira. A última oferta foi de 22 milhões de euros. O Fulham ainda não respondeu. Talvez tenha que aumentar essa pedida, afinal o Andréas é um jogador que está sendo cobiçado por outros clubes da Europa. Mas entre jogador e staff dele com o Palmeiras já está tudo acertado. Quem não está aqui ainda é Abel Ferreira. Ele estendeu um pouco o período de trabalho após o Campeonato Brasileiro do ano passado para terminar o planejamento para essa temporada. Ele chega no fim de semana ao Brasil para aí sim assumir o time que estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 15, quarta-feira, no Allianz Parque, contra a Portuguesa. Glaucio. Boa, Tonhão, obrigada pelas informações do Palmeiras. O Palmeiras, sim, agressivo neste início de temporada no mercado, né, Fer? Já vemos o Paulinho ali falando também. Acho que, por enquanto, o principal nome dessa janela do Palmeiras, um reforço de peso, tira de um dos principais rivais também. Acho que é um contexto bem amplo esse desse Paulinho chegando no Palmeiras. Enfraquece um concorrente e fortalece muito seu elenco, O Paulinho é uma certeza. Um jogador que não estava no seu 100% na reta final da última temporada, Tava uma questão física que atrapalhava, uma lesão. Mas é um jogador que se encaixa muito no modelo de jogo do Abel. Além da versatilidade, do que ele pode ser um segundo atacante, pode ser um cara mais avançado, pode ser um cara mais de beirada. Acho que é uma contratação, de fato, de impacto, um jogador que tem tudo para acrescentar, assim como o Facundo Torres. Acho que com o Facundo Torres, o Palmeiras já está se preparando para a saída do Estevão no meio do ano. Obviamente não é o mesmo nível, mas é um jogador de qualidade, jogador que tem histórico de seleção uruguaia, pode ser esse jogador do lado direito, canhotinho, puxando para dentro, habilidoso. O Palmeiras ainda precisa de outras peças, Ainda acho que precisa de um 9 mais fixo, principalmente para brigar ali com o Flaco Lopes, e o André seria a cereja do bolo. Seria um jogador para vestir a camisa e resolver. Agora, é uma negociação muito complicada, porque o Marco Silva não quer se desfazer de um dos seus principais jogadores. O jogador mais criativo do meio-campo do Fulham, 20 milhões de euros, não sei se vai ser o suficiente para convencer a equipe inglesa. Essa é uma negociação que pode se arrastar um pouco mais. Certo mesmo é que a Leila, depois de arrecadar tanto, o Palmeiras, depois de arrecadar tanto, é uma máquina nessa parte financeira, está sendo mais agressivo, está sendo protagonista no mercado. Essa era a cobrança da torcida e isso está sendo entregue em 2025. Embora o Tonhão traga aí que haja essa conversa, com o staff do Andrés também, Fer? Se fosse uma outra situação dele, talvez, por lá, acho que o negócio se colocaria um pouco mais tranquilo. Mas não, É o que você falou, É titular e é um cara importante ali do esquema, enfim. Ele tem espaço, Ele tá jogando. Então, para a carreira dele, gestão de carreira, o projeto, seria melhor ser um cara importante no Palmeiras. Porque no Palmeiras ele vai brigar por títulos, no Fulham não.
concordo muito com essa visão, que até o Gabigol falou depois ali de estar em naquela reta né? final, de estar numa prateleira diferente, né? O Palmeiras, ele é um clube que está na primeira prateleira do futebol sul-americano. O Fulham não está na primeira prateleira do futebol inglês, mas é uma negociação complicada porque se trata de um jogador importante para o meio-campo do Fulham. Mas acho que o Palmeiras tem ido em alvos bem interessantes, né? É um mercado até agora, de fato, muito interessante da equipe do Abel Ferreira. É assertivo, né? Também tá indo pontual. muito nessa. É pontual também. Já conosco o Ricardo Spinelli, nosso Ricardinho. Tem uma pergunta aqui na tela, viu, Ricardinho? Quem vai ser o camisa 9 do Verdão? É isso? Você trouxe um estudo, uma pesquisa, números. O que você traz para o 360, Ricardinho? Bom dia. É isso, Abel. Bom dia para você, Breiler, Donk, Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Eu faço parte do time do Data ESPN, aqui na ESPN, que é o departamento de análise de desempenho, oh, meu Deus, análise de desempenho dos clubes, jogadores. Então, com isso, para quem me lembra de mim aqui no 360, interagindo com vocês sobre Bola de Prata, o Bola de Prata, ele usa o algoritmo Data ESPN, que é 40%, compõe 40% da nota final dos jogadores no nosso principal prêmio do futebol brasileiro. Usando o algoritmo da ESPN, a gente chegou no Data ESPN, no nosso núcleo, em algumas sugestões para camisas 9, não só para o Palmeiras, mas o Flamengo também está em busca dessa posição, São Paulo, mas acho que o Palmeiras é o time mais, talvez, desesperado, entre aspas, por um camisa 9 novo, né, na equipe, né? Então, segundo o algoritmo, a gente chegou a alguns nomes, então estou com eles aqui, a gente vai revelando um a um, e aí eu vou falando algumas características desses jogadores para vocês, fãs de esportes. E aí, nesse nosso touch, então, eu vou começar com duas sugestões, tá? Mas esses não são as principais. Aqui estão os 4 nomes que a gente mais chegou a um consenso no nosso núcleo. Então, vamos lá. A primeira recomendação, não é a principal recomendação, Facundo Colídio, do River Plate. Então, vou pegar aqui alguns números dele na temporada passada. Ele tem... Aqui está errada a idade dele. São 25 anos, ele fez aniversário nessa semana, no último dia 4. 1,80 m, então já é uma altura um pouquinho mais... Ele já é um pouquinho mais alto do que os outros dois que apareceram aqui. Em 2024, foram 50 jogos, 38 como titular, 16 gols, 2 assistências. Ele precisa, em média, de 6,5 chutes até marcar e garantiu 6 vitórias do River Plate na última temporada, sendo dessas 6, 5 com gol e 1 com assistência. Tá? Então, o Colídio, ele é um jogador que ele não é um centroavante, não é o clássico camisa 9. Quem faz essa função no River Plate, o torcedor palmeirense vai lembrar bem, é o Miguel Borja, o colombiano. O Colídio, ele não é reserva do Borja, eles jogam juntos. O Colídio, ele é um atacante, mais como segundo atacante, ele está um pouquinho mais atrás e é o que a gente chama nas nossas análises. Então, isso daí é um trabalho bem legal que o Matheus Carreira faz com a gente aqui de análise de desempenho. Ele é o jogador mais considerado de ruptura, o jogador que chega mais de trás e vai até a área e acaba servindo os companheiros e também finalizando. Então, o Colídio, ele não é o tradicional camisa 9, por isso que ele está na nossa 4ª colocação de recomendação, porque não é bem o que o Palmeiras procura, mas pensando que o Paulinho pode ser esse jogador... Eu ia falar, não é semelhante ao Paulinho? Então, o Paulinho jogou muito bem também no Atlético, vindo de trás, não sendo necessariamente um centroavante, mas também fez essa função no Galo. Então, às vezes a parceria poderia ser... Dessa, hein? Desculpa aí, Ricardinho. Às vezes a parceria dos dois poderia ser bem interessante. Então, por isso o Colídio é uma recomendação. E o Colídio, até antes do River Plate, no Tigre, fazia uma parceria, uma dupla muito boa com o Matteo Retegui, que hoje chegou à seleção italiana, joga na Atalanta, mas os dois se entendiam muito bem. Então, ele é um cara muito associativo com esse centroavante de referência, mas, como o Ricardinho falou, para jogar ali não é a dele. Exatamente. Siga, Ricardinho. Fiquem à vontade, como fez o Breiler agora, amigos Eugênio e André, para palpitarem também, né? Darem seus pitacos. Eu já estou falando demais, o Ricardinho daqui a pouco vai ficar bravo comigo, que eu estou interrompendo aqui. Jamais, Siga, jamais. amigo Ricardinho. Vamos lá. Agora, esses 3 primeiros colocados, qualquer um deles
Eu acho que seria muito interessante para o Palmeiras. Eu acho que os 3 são o que o Palmeiras realmente busca. E o primeiro nome que eu vou mostrar aqui é o Alex Arce, da LDU. Ele não é o primeiro ou o segundo por uma questão de idade. Ele tem 29 anos, mas é um jogador bem alto, tem 1,87 m. Em 2024 teve números muito bons. Em 49 jogos fez 37 gols e tem 4 assistências. Ele precisa de uma média baixíssima de 4,4 chutes para marcar um gol. E ele garantiu 17 das 27 vitórias da LDU na última temporada, com 15 gols e 2 assistências nessas vitórias garantidas. Ele é um jogador mais de profundidade, um jogador bem alto, que faz o pivô, é um centroavante bem que o torcedor brasileiro está acostumado a tratar como camisa 9, um jogador alto, de força, em posição física. Então, ele seria um jogador que combinaria mais, talvez, com o que o Palmeiras precisa. Eu levanto a mão aqui, mas, na verdade, quem levanta a mão é o Eugênio Leal. Qual é o apelido do Alex Arce? Você levanta a mão por mim, é isso? É isso. Que você falou aqui. Quero que você repita qual é o apelido do Alex Arce. A imprensa equatoriana, em alguns momentos, o comparou ao Haaland, dizendo que ele era o Haaland paraguaio. O que é legal é que ele já vinha de uma passagem muito goleadora no Independiente Rivadavia, na segunda divisão argentina. Então, um cara que se provou num contexto maior. Que logo depois dali, ele também foi muito falado na América do Sul. Despontou tarde, né, Dom? Exato. E aí na LDU, assim, num nível mais alto, né, jogando no futebol sul-americano, acho que aí ele se confirmou também, é um nome que acho que seria bem interessante para o Palmeiras. O Haaland paraguaio, segundo Eugênio Leal. Segundo Eugênio Leal, não. Segundo a imprensa equatoriana. A comparação deles é pela frequência de gols, né? Que ele iniciou o ano fazendo uma quantidade enorme de gols e eles compararam com o que o Haaland estava fazendo naquela época no City. São empolgados os caras ou não? Um pouco, né? Mas é porque ele fez muito sucesso na LDU, muito sucesso. Até o final do ano, tá? Aquilo foi mais no início da temporada. Ele terminou o ano fazendo um gol atrás do outro. Foi uma temporada fantástica dele. Aliás, não a primeira, né? Como lembra aqui o Dom, que já tinha ido bem na Argentina. É um jogador que tem uma história particular, porque ele é revelado pelo Cerro Porteño, mas não consegue jogar no Cerro Porteño. E aí ele quase para de jogar. Na pandemia, ele vai vender, ele vai ser vendedor, levando materiais que o tio dele produzia lá, e aí ele encontra um ex-técnico da base e fala, estou montando um time na segunda divisão. Que aí ele vai, e aí ele sobe com esse time, fazendo muitos gols, e aí recomeça a carreira a partir desse momento que ele quase para de jogar bola. Ricardo Spinelli, Ricardinho. Agora eu estou curioso, quem são os números aí, o 2 e 1? Vamos lá, foi difícil, essa escolha dos 3 primeiros foi muito difícil, a posição deles também, mas o nosso segundo nome é o Matteo Pellegrino, hoje no Vélez. Ele é jogador do Vélez, mas a temporada passada dele, ele jogou pelo Platense, também da Argentina. Ele é mais jovem, então por isso que ele está à frente do Alex Arce. As características dele são mais parecidas, são centroavantes de profundidade. Ele tem uma posição física muito boa, é um jogador que nos duelos aéreos e duelos terrestres também vai muito bem. Então, ele é um jogador que pode auxiliar o Palmeiras, principalmente em bolas paradas, coisa que o Palmeiras perdeu na última temporada. Então, talvez pudesse ser um retorno do Palmeiras a bolas paradas mais fortes. Muito alto, hein? Exatamente. Ele é o jogador mais alto dessa lista, 1,92 m. No último ano, como eu disse, pelo Platense, foram 40 jogos, 15 gols e 1 assistência. Ele precisa de uma média de 6,6 chutes para marcar e garantiu 8 vitórias do Platense na última temporada, com 7 gols e 1 assistência nessas vitórias garantidas. A gente pode até comparar os números dele com o Arce, já que eles são jogadores mais de características parecidas. O Arce deixa ele muito para trás em números. Então, o Arce tem mais do que o dobro de gols, tem 4 vezes mais assistências, uma média de chutes até marcar bem mais baixa. Então, mas por que o Pellegrino ficou na frente do Arce? Pela questão da idade. Então, o Arce tem 23 anos, faz mais parte do que a gente está acostumado a ver. Pellegrino, né? 23. Eu falei o Arce? Falou Desculpa. Arce. Então, o Pellegrino tem 23 anos. O Pellegrino, ele tem mais sentido com o que costuma ser o mercado do Palmeiras pela questão da idade. Então, o Arce é uma coisa interessante também. O Gomes, em uma entrevista
a uma rádio paraguaia recentemente. Gustavo Gomes? Isso, Gustavo Gomes. Ele falou que sente falta de outros jogadores paraguaios na equipe do Palmeiras e ele recomendou o Vilhaçante e o Arce. O Pellegrino é filho do treinador, Maurício Pellegrino, ex-jogador. O pai dele era zagueiro, né? É do Valência. Grandão também, é. E é um atleta que